A gente continua falando dos acidentes de trânsito aqui em Alagoas. Eu vou chamar o repórter Alan Garcia ao vivo, porque álcool, velocidade, desrespeito é um pacote que pode ser fatal. A gente faz sempre esse alerta e nessa época do ano, onde a movimentação de pessoas pela cidade aumenta por causa do verão e dos eventos, os cuidados têm que ser redobrados. O Alan está aqui com a gente porque é preciso atenção de todos, né, Alan, nesse momento, de quem dirige. Você tem que tomar conta da vida de todo mundo que está relacionado ao trânsito, não é, Alan? Exato, Bruno, os números não deixam mentir, né, mas os números provam exatamente isso que você está falando. É preciso um motorista que tenha consciência, né, dirigir por ele e pelos outros. Os números da Operação Lei Seca aqui em Alagoas, desses últimos dias, principalmente agora desse final de semana, mostram isso. Veja só, foram 361 testes do bafômetro realizados. Foram 340 veículos abordados na Operação Lei Seca. Aí nas situações de alcoolemia foram 17. Nessas mesmas situações, nessas 17 situações de alcoolemia, todos os veículos, os 17, foram recolhidos pelo Detran, ou seja, os motoristas não tinham condições de estarem dirigindo, foram parados na operação, os agentes perceberam que eles não tinham condições, não poderiam estar ali dirigindo e por não apresentarem ninguém para retirar o veículo, os carros foram recolhidos pelo Detran. Ou seja, é isso que a gente estava falando no começo, temos que dirigir por nós mesmos e pelos outros. O Antônio, que está aqui com a gente, sempre para discutir a questão do trânsito, ele que é especialista na segurança de trânsito, vai trazer essas discussões, essas reflexões. Antônio, antes da gente entrar ao vivo, estávamos aqui debatendo esse assunto, né? O quanto os hospitais têm recebido esses números. Você que tem acesso também, por ser um profissional da área, o que você tem visto desses hospitais? Alagoas agora tem diversos hospitais distribuídos pelas regiões. Como tem sido o atendimento nessas unidades? Boa noite para você, tudo bom? Boa noite, Alan. Boa noite, Bruno. Boa noite, alagoanos. A gente já recomeça o ano, né? Eu vivo quase 22 anos nessa batalha de reduzir acidentes. A gente teve alguns anos de grandes avanços, né? Da população reconhecer, da população temer. Você citou o número da Operação Lei Seca. A Lei Seca já vai para 15 anos, então as pessoas tinham muito medo da questão da Operação Lei Seca e tendiam a respeitar mais essa situação. E a gente vê esse relato desse final de semana, né? Como você disse, a gente estava conversando sobre os números dos hospitais, a gente começa a receber alguns dados preliminares e esses números apresentam grandes aumentos, né? Mesmo com esse investimento do governo do estado, né? de ampliação e abertura de novos hospitais, você tem redução de números no HGE devido que as pessoas hoje conseguem ser atendidas no litoral norte, conseguem ser atendidas lá na zona da mata, conseguem ser atendidas no hospital metropolitano, enfim, as UPAs tudo funcionando. Então é distribuído mais isso. Mas na hora que a gente soma esse número e pega os números preliminares do Hospital Geral do Agreste da região de Arapiraca, são números assustadores. E de novo a gente vê, como você colocou, a mesma soma. Infelizmente as pessoas ainda continuam bebendo e dirigindo, as pessoas ainda continuam desrespeitando a questão do excesso de velocidade, continuam desrespeitando semáforo, contramão, retorno ao local proibido, excesso de passageiro, uso do cinto de segurança. Eu vi um relato um dia desse da PRF, aumentou o número de mortos por falta do cinto de segurança no banco traseiro, né? Porque as pessoas usam o cinto no banco da frente, aquela velha máxima de que o guarda vê, então você usa o cinto na frente, mas no banco de trás você não usa. Então assim, a gente fica... depois de 20 anos trabalhando isso, eu sou especialista em segurança, a gente roda o país aí dando entrevista, dando treinamento, trabalha a questão junto às empresas também de indústrias, usinas, para trabalhar isso na mente do trabalhador. Mas a gente vê ainda pessoas, né, a gente está aqui junto desse posto, comumente final de semana a gente vê pessoas amanhecendo aqui, bebendo e dirigindo e saindo dirigindo, mesmo depois de embriagado. E o que nos surpreende é isso, você vê os números da Lei Seca, a Lei Seca está na rua fiscalizando, você vê os números da PRF, a PRF amplia a fiscalização, você tem BPTran, BPRV atuando, né, as SMTTs em alguns municípios, mas infelizmente as pessoas ainda não têm consciência. A sensação que a gente tem é que depois de pandemia voltou
com essa questão das festas, né, do bebê, da praia, e as pessoas perderam a consciência e a gente resulta isso, o resultado é sempre a morte. Então é cruel, né, essa situação. Graças a Deus a gente não está contando mortos, houve alguns acidentes graves, mas não houve tantas vítimas. Mas a gente amanheceu hoje de manhã com aquela situação na Bahia, 23 mortos já num único acidente. Então a gente precisa, a população, atentar a essa situação. Os técnicos a nível do Brasil, já existe até uma resolução para nem mais chamar de acidente, porque acidente remete a azar, né? E essa situação é sinistro, essa situação é crime, porque dirigir embriagado é sim crime. Vejam só, os números da lei seca foram 17 situações de alcoolemia. Dessas 17, 14 motoristas recusaram fazer o teste, né, do bafômetro, e isso não quer dizer que ele vai sair ileso, ele vai pagar o mesmo valor da multa, que ultrapassa os R$3.000, e dependendo da situação, pode passar um ano, né, com a carteira de habilitação suspensa, ou seja, proibido de dirigir. Temos aí 2 infrações administrativas e uma pessoa, um motorista, foi preso em flagrante. E em todas as 17 situações, os 17 veículos que foram parados foram recolhidos. Ou seja, Antônio, como você colocou, as pessoas continuam, os motoristas ainda insistem em beber e logo depois sair para dirigir. Você colocou aqui uma situação interessante. Estão discutindo que não é mais acidente. Estão pensando já em mudar isso. E sim, o que então, se não é acidente? Não, o termo acidente comumente utilizado sempre remetia a uma situação de azar, né? Então já saiu uma portaria o ano passado orientando todos nós técnicos, as publicações, todos os registros, os artigos científicos, tudo em cima de sinistro, para que as pessoas coloquem na cabeça que não é a questão de azar. Você se envolveu num sinistro porque estava em excesso de velocidade, estava embriagado, ou porque você não é habilitado, isso é crime. Isso tem que acabar com essa questão de dizer, coitadinho, deu azar, bebi minha vida toda e nesse dia eu tive azar. Não, na hora que você assume essa responsabilidade de guiar um veículo, de guiar uma moto, você, após consumir álcool, você sendo inabilitado, você permitir que seu filho dirija uma moto sendo inabilitado, isso é crime, isso dá cadeia, isso deixa de ser ficha limpa, né? Passa a ser ficha suja sim, se for fazer concurso público impacta, né? Vai responder criminalmente, vai poder passar alguns dias preso ou tão pagar para aquelas penas alternativas. Enfim, você deixa de ser ficha limpa porque você está sim cometendo um crime, né? E também a gente já vivenciou algumas situações nos hospitais quando o pai é causador da morte do filho ou quando o pai é causador da morte de um parente. Porque aí sim a consciência vai doer muito forte, porque não tem mais volta. Como diz um amigo meu, depois que desliga a chavinha, não tem mais volta, né? E isso a gente está falando de mortos. Historicamente no Brasil, a gente tem 500 mil de vítimas que ficam inválidas. Então é um exército gigante que perde uma mão, que perde um braço, que perde uma perna, que fica tetraplégico ou perde sua capacidade funcional e não mais consegue trabalhar. Então o trânsito é a principal causa de morte de menores de 10 anos, então a gente precisa, a população, entender essa situação, precisa corrigir em cima disso e agir de forma mais responsável. E um ponto também que eu sempre reforço, Alan, é a questão das SMTTs. Nós temos 102 municípios em Alagoas e só 19 municípios possuem sistema de trânsito integrado, possui alguma SMTT funcionando. Então a gente tem quase 90 municípios ainda sem nenhuma estrutura. Então você chega em municípios aqui da região, exemplo de Paripueira, Atalaia, enfim, diversos municípios aqui que você tem um movimento, você tem carnaval chegando aí, historicamente municípios como Barra de Santo Antônio, Paripueira, Matriz do Camaragibe, não tem SMTT, não tem estrutura de trânsito. Então, infelizmente, as pessoas vão com esse sentimento de impunidade e aí vai lei seca, vai PRF, vai BPTran, BPRV fiscalizar, mas é importante chamar a atenção dos prefeitos, porque segundo o Código de Trânsito, há 25 anos é responsabilidade dos prefeitos. Então é importante essa conscientização também e os prefeitos fazerem a sua parte. Bruno, com certeza algum dos nossos telespectadores tem uma história, no mínimo assustadora, no trânsito, quando a gente fala de um outro motorista que estava embriagado. E o Antônio tem uma história recente, né? A gente estava conversando antes de entrar ao vivo, cada um contando aqui suas experiências, e ele traz uma história, no mínimo assustadora, de um motorista que cruzou o sinal
o sinal estava verde para ele e ele foi surpreendido pelo motorista. Escuta só essa história. Conta pra gente, Antônio. É cômico essa história porque, assim, parece que seria cômico se não fosse trágico, né? Graças a Deus não aconteceu nada, mas aconteceu com a minha família. Eu indo almoçar com a minha mãe no 1º de janeiro, né? O primeiro almoço do ano. Minha mãe mora aqui próximo, naquele cruzamento ali da saída do Santo Eduardo, aquele posto de combustível. O sinal abriu para mim, eu fiz a saída do veículo e aí um veículo, do jeito que veio, mergulhou na minha frente, invadindo o sinal. E aí eu buzinei porque me assustei. E aí a minha esposa disse: você observou que ele largou o volante para segurar o copo de cerveja e mergulhou o posto adentro. Então veja, era por volta de meio-dia, já não era tão cedo, né? Provavelmente estava bebendo desde o Réveillon e poderia ter causado uma tragédia com a minha família. Mas Deus é muito maravilhoso e protegeu minha família e até protegeu ele, quem estava no posto também, para não acontecer. Mas veja que absurdo, o cara larga o volante, invade o sinal vermelho e estava tão, né, inconsciente que ele larga o volante para segurar o copo de cerveja, né? Eu fiquei até... Porque às vezes já aconteceu de eu dar a voz de prisão e esperar chegar uma viatura. Mas isso é complexo e eu estava com a minha bebê, com as minhas crianças e não tive essa atitude. Mas já fiz esse ato até de dar a voz de prisão e aguardar a viatura. Mas é essa situação que a gente não pode viver essa situação, como eu disse. Eu não considero, Alan, pelo que eu acompanho das forças, que seja falha de fiscalização. Hoje a gente tem uma fiscalização muito forte, principalmente aqui na capital e nas áreas de praia. A gente precisa, como eu comentei, ampliar essa situação dos municípios, porque quase 90 municípios não têm estrutura nenhuma, então você fica com dificuldade de entrar nas áreas internas dos municípios, mas principalmente é a questão da consciência da população. É complicado, depois de 25 anos do Código, depois de 15 anos da Lei Seca, a gente ainda ter essa imensidade de pessoas que cometem essa irresponsabilidade e esse crime de dirigir após beber. Perfeito. Muito obrigado, viu, Antônio? Ou seja, é conscientização. Bruno, é preciso ter mais consciência antes de abrir a porta do carro, antes de pensar em sair. Né? Cuidar da tua família, principalmente quando você está com a sua turma dentro do carro. Quem sabe 2024 nos traz números melhores, né? Eu volto com você. É o que a gente espera, viu, Alan? Agradeço a você, agradeço também ao Antônio pelos esclarecimentos, porque são pontos importantes. Não adianta reforçar só a fiscalização se também não tiver a conscientização da população, porque você não vai fechar essa conta. Se você não tiver a conscientização, aliás, você pode até fechar sem o investimento da fiscalização. Se todo mundo se conscientizar, se todo mundo tiver responsabilidade, aí essa conta fecha, porque aí todo mundo vai estar seguro. Então a gente está num período de alta temporada, de muitas festas que ainda estão por vir, que isso é muito importante para a população, para a economia, elas precisam acontecer, mas cada um precisa ter consciência e segurança. Você protege a você e aos demais que estão também no trânsito. Você, dirigindo alcoolizado ou com excesso de velocidade, pode provocar um acidente e destruir uma verdadeira família. Você pode acabar com a vida de alguém. Você pode viver para contar a história, mas você pode acabar com a vida de alguém. Então a gente está aqui para exatamente reforçar essa necessidade de conscientização. Festas vão vir pela frente. Outra situação que particularmente eu não gosto de fazer é, por exemplo, sair logo em seguida de manhã, depois de um evento que teve muito grande na cidade, porque é perigoso, você não sabe quem você vai encontrar pelo caminho. Então não é só a gente fazer a nossa parte, tem que os outros também. Então é um cuidando do outro. Através dessa conscientização a gente pode chegar em números que a gente espera mais à frente, de zerar esses acidentes por irresponsabilidade. Acidente, quando acontece, é normal, é natural. Agora, por irresponsabilidade, aí tem um culpado, porque você assumiu o risco, de qualquer forma, com a bebida alcoólica ou até mesmo com excesso de velocidade, com manobra proibida. Então é preciso ter muita consciência. Obrigado, Alan. Obrigado também, Antônio, pela participação ao vivo aqui no Cidade. Vamos ter mais cuidado daqui para frente também, porque estamos ainda em alta temporada, tem viagens, tem estrada, tem festas e é preciso ter responsabilidade.